Olá, gente. Meu nome é Sheila. Eu vou entrevistar o Felipe hoje para a nossa disciplina de orientação profissional. E o nosso tema é empreendedorismo. E a gente chamou o Felipe porque, apesar dele ser ainda estudante, ele já tem um consultório próprio e a gente queria saber um pouco como que foi esse processo para ele. Então, Felipe, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, e é isso. Então, meu nome é Felipe Cajazeira. Bom dia, gente. Boa tarde. Não sei quando é que vocês vão ver essa entrevista, mas meu nome é Felipe Cajazeira. Eu sou estudante da UFJF também, né? E durante a graduação, eu comecei a empreender em outras áreas que não a odontologia. E, por ironia do destino, acabou surgindo a oportunidade de eu abrir meu próprio consultório. O consultório foi aberto em 2022 e está em funcionamento até hoje. Muito bom. E aí eu vou fazer umas perguntas que a gente selecionou para você. Qual o maior desafio de abrir um consultório ainda sendo estudante? Você fez alguma capacitação extra? Ó, o maior desafio que eu acho que um estudante de odontologia pode ter quando vai abrir o consultório é justamente a questão de gestão do empreendimento. Entender como é que funciona a dinâmica do consultório, a dinâmica dos funcionários, dos agendamentos, a questão de material, organização, estruturação também é uma coisa muito importante. Aí entra questões documentais, como questões legislativas que envolvem os procedimentos, as questões sanitárias, da vigilância sanitária e tal, a própria questão do CRO, né, que a clínica ela tem que agir, pelo menos a minha, tem que agir como um ente perante o CRO. Então, tudo isso é uma confusão. Então, para evitar que eu tivesse problemas relacionados a essas vertentes, eu acabei por contratar uma assessora administrativa para me ajudar no início do consultório. E também optei por contratar uma empresa de assessoria específica para consultórios, né? Então, quando eu fui abrir o consultório, já tinha feito a assessoria administrativa, já conseguia entender quanto mais ou menos eu iria investir, o tempo que ia levar para eu poder reaver meu investimento. E com relação à assessoria empresarial, o pessoal, eles me forneceram todas as informações que eu precisava com relação ao agendamento, como contactar o cliente, o que eu precisava ter para poder promover uma experiência para o meu cliente, para o meu paciente. E, enfim, como o consultório é uma empresa, conseguir fechar tratamentos e gerar lucro, né? Ter um consultório lucrativo. Uhum, Então, eu passei por todo esse processo. Eu contratei uma empresa entendi. especializada, eu me organizei financeiramente para poder conseguir abrir o consultório, que é uma coisa que muitos estudantes, pelo que eu percebo, né, não tem, assim, tanto a questão financeira quanto a questão de ter uma assessoria específica, porque isso custa dinheiro, né? E Sim, eventualmente a galera prefere sair da faculdade e já começar a trabalhar por conta própria, que também é um bom caminho, sabe? Eu acho que é um caminho bacana. uhum, Mas, assim, acho que a galera tem que ter em mente que se vai montar o próprio consultório, tem que entender como é que funciona a dinâmica da odontologia hoje em dia, o que oferecer para o paciente e tal. E a assessoria ajuda muito. entendi. Faz total sentido. E aí, como foi despertado em você essa necessidade de abrir um consultório próprio? Você sempre quis, ou foi surgindo oportunidades e aí você foi e abriu? O que aconteceu, Sheila, foi que eu tinha algumas outras empresas com um sócio meu, que era da odontologia, mas que saiu do curso de odonto, e no mesmo prédio que eu tenho a clínica hoje. Essas empresas, a gente trabalhava com elas desde 2018,
E, eventualmente, queríamos mais uma sala aqui para poder montar um escritório para mais uma das empresas, entendeu? E Uhum. aí, quando a gente entrou aqui por alugar a sala, comprar os equipamentos e começou o empreendimento, Entendi. entendeu? Assim, eu sempre quis ter o meu próprio consultório, sempre quis ter uma empresa que funcionasse de acordo com a faculdade que eu fiz, com o conhecimento que eu adquiri, né? Eu trabalhava Aham, com outro ramo, mas foi uma sim, oportunidade que veio num bom momento, sabe? E aí eu entendi. acabei montando. E qual seria o critério utilizado para selecionar os membros da sua equipe que trabalham com você aí no consultório? Esse é o maior, acho que é a pergunta mais importante, Sheila, porque aqui é um consultório relativamente grande, né? São três consultórios odontológicos, é um espaço mais amplo. Então, assim, um erro que eu vejo muita galera cometer, e que eu também cometi, é Uhum, de contratar o profissional pela experiência somente do profissional, sabe? Eu acho que para ter uma equipe engajada, você tem que ter profissionais que conseguem enxergar para onde que você está levando a sua empresa, quais são os objetivos da empresa, certo? E uma pessoa que vá agregar, não só sabendo fazer procedimento, mas também querendo ver a empresa crescer. Eu acho que isso é o mais importante. Às vezes a gente pode ser que acabe tendo a ilusão de que, nossa, vou ter o melhor profissional do mercado. E aí aquele cara que é o melhor do mercado, ele não consegue interagir harmonicamente com os outros da equipe, vem a causar problemas e tal, e isso acaba atrapalhando um pouco o custo da empresa. Então, o que eu diria no caso é que quem vai montar o consultório tenha em mente sempre que a habilidade contrata, mesmo que pode ser o melhor profissional do mercado. Não contrata porque dali para frente você vai ter problemas. 90% das demissões que ocorrem em empresas, no geral, hoje em dia, são causadas por negligenciamento dos critérios de contratação. Entendeu? Então é entendi, melhor ter uma pessoa que vai estar no seu consultório, vai evoluir com você e que vai conseguir agregar, do que ter uma pessoa que sabe tudo, mas que não interage harmonicamente dentro do negócio. entendi. E aí, uma outra pergunta é: quais os profissionais são referências para você no empreendedorismo, na odontologia? Você tem Hum, como referência? Se tem algum, se não tem também? assim, as minhas referências sempre foram referências empresariais mesmo, sabe? Aham, Porque quando eu montei o consultório, eu não procurei pensar como dentista, procurei pensar como como empresário, empresário. entendeu? É, Entendi. que é um pouco mais, é um viés um pouco diferente, eu acho. E acho que é um viés até importante, tá, Sheila? Você tem que ter referências no ramo, no caso, com certeza. Eu Aham, tenho referências aqui em Valadares que são dentistas muito bons, que têm consultórios muito bons, que eu uso para poder nortear um pouco para onde eu quero ir. Mas, por exemplo, o Marcelo Germano, que é um cara muito bacana, da autogerenciável, deixa eu ver, com relação à empresa do Marcelo Germano, tem o Cais, seus desafetos, mas é uma pessoa que consegue pensar de uma maneira empresarial aham, muito forte. Tem muita gente que eu me baseio para poder conseguir entender melhor para onde vai meu negócio, porque no início ninguém sabe muito bem o que está fazendo, é, sabe? Ninguém sabe o que está fazendo e está tudo ok. Você não vai chegar no consultório com o conhecimento da faculdade e vai conseguir desenvolver tudo 100%. Você vai ter problemas, você vai cometer erros, você vai se frustrar, você vai se chatear e tal. E eu acho que o mais importante é ter o discernimento
e conseguir ter paciência para ver as coisas acontecerem, sabe? Porque elas não surgem do dia para a noite. Então, vai acontecer muito das pessoas desmotivarem, falarem que a odontologia não dá dinheiro, que está tudo ruim, que não devia ter aberto, ou que você está se metendo num problema. E o mais importante é você ter a capacidade de pensar diferente, de tentar construir seu negócio de uma maneira diferente. Então, assim, com relação à odontologia especificamente, eu não tenho assim, uma referência para falar, mas tem clínicas em Valadares, como Barbosa Odontologia, por exemplo, que é uma excelente clínica, a Vivar, que é uma clínica muito legal aqui em GV, que tem uma estrutura muito grande. São clínicas que eu me baseio mais ou menos para poder oferecer uma experiência diferente aqui no consultório. Ai, ótimo. E para terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a dica que você dá para quem já quer se formar e abrir um consultório próprio, já que você já está nesse ramo e já sabe mais ou menos como funciona? Eu acho que a melhor dica que eu posso dar não é para não ter medo, mas assim, tentar vencer o medo o máximo que puder. O consultório, no início, ele vai estar vazio, vai ser frustrante, não ver os agendamentos, não ver o dinheiro entrando. Se organize financeiramente, sabe? Se você acha que você vai gastar X, se propõe a acumular 2X para você conseguir manter o seu consultório enquanto o dinheiro não está entrando na empresa. Procure conversar com profissionais da área, empresários, para poder entender o que o mercado está procurando. Seja inventivo, sabe? E não se deixar bater por coisas pequenas, por opiniões de outras pessoas, porque toda profissão tem seus destaques, sabe? E se você se deixar bater pelo que as pessoas falam, você vai acabar se frustrando e não vai conseguir ir para frente. Porque quem fala mal da profissão é sempre quem não teve sucesso com a profissão. Então, acaba virando um ciclo vicioso, sabe? O cara se frustra e acaba colocando a frustração dele em cima de você. Então, o cara que não está feliz, junta com o cara que está feliz, que está dando certo, conversa com o cara, tenta entender como é que ele conseguiu chegar. Então, eu acho que a maior dica que eu posso dar é essa: enfrente os seus medos, se organize financeiramente, blinde a sua mente com relação aos comentários que têm como objetivo te frustrar, e tenha paciência. Os pacientes eles vão acabar chegando. Toda empresa ela demora um tempo para poder conseguir criar uma carreira legal de cliente, ser reconhecida no mercado. Então, a maior dica que eu posso dar com relação a isso são essas, sabe? E, assim, sem BO, faz o seu melhor vai ser o suficiente naquele momento, entendeu? Busque por ficar melhor ainda, que você vai conseguir chegar lá, entendeu? Todo mundo é capaz, tem paciente para todo mundo, sabe? Tem paciente para todo mundo. No final, acaba dando tudo certo, sabe? Não é ter uma mente uma mente excludente de esquecer que as coisas podem dar errado, mas pensar sempre positivo é uma boa ideia. Eu acredito muito nisso. Pensar positivo ajuda demais a conduzir o seu negócio. Então tá ótimo. Muito obrigada por ceder seu tempo para a gente, viu? E